Aleluias. Deus marcou esta noite para você ter um encontro com Ele. Deus marcou esta noite para você ter um lindo momento com Ele, um lindo momento de adoração. Será que você tem adoração aí para você entregar ao Senhor? Então entregue ao Senhor a sua adoração. Não se preocupe com o irmão que está ao teu lado, não. Adore ao Senhor. Você veio aqui nesta noite e foi para adorar. Aleluias. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento, Senhor, que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura, Deus, segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Me leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Eu te amo, Deus, te amo, meu papai. Eu dependo desse amor que sem ti eu sei que morro. Eu morro, Deus. Sem a tua presença, Deus, eu morro. Sem a tua presença, oh. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim você altar do Senhor. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor que sem ti eu sei que morro. Me leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor que sem ti eu sei que morro. Me enxergou, me atormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, jogou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira.
vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai, ei querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é filho de Deus. Você tem um direito de estar aqui e adorar o Senhor. E como você é filho, você tem o direito de chamar Deus de meu papai, de adorar o Senhor, de conversar com Ele, de expor os seus problemas, as suas lutas. Ele é o amigo que vai te ajudar. Ele é o consolo. Ele é o consolo para tua alma. Ele te enxergou no momento mais difícil da tua vida. Ele te livrou no momento mais complicado. E você está aqui hoje livre para adorar o Senhor. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou sua tristeza e mudou tua vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em a cabeça, me deu um lugar na mesa. O teu Pai não te rejeita. Me leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Darabaya sunde kandaramanaga shows. Derimiandarai arabaga shobien deriminas. Dereia indaramanaga subien deregas. Oh Deus de poder e misericórdia, a tua igreja está reunida neste lugar, Senhor, para lhe adorar, ó Pai. Senhor, ó Deus, fala conosco nesta noite, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor está falando através dos louvores. Oh, que atmosfera linda. Todos. A paz do Senhor, igreja. Eu estou impregnado, pastor Alex, do mover e da ação do Espírito Santo neste lugar. O altar está manando bênçãos celestiais aqui. E irá transformar as nossas vidas nesta noite, como costumeiramente tem feito. Aproveitando que os irmãos estão de pé, Deus abençoe. Abramos a nossa Bíblia no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 5. Iremos discorrer uma história que aqui muitos dos irmãos já conhecem, mas Deus falou tremendamente ao meu coração esta semana,
em trazer essa palavra aqui. Leiamos. João capítulo 2, verso de número 5 diz assim: Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Mais uma vez, sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo. Mais uma vez, só esta frase: Fazei tudo. Podeis assentar. Quando o pastor Alex me convidou para ministrar nesta noite, eu coloquei em meu coração uma pergunta ao Senhor: Senhor, o que eu irei trazer à igreja? E busquei, meditei e não consegui sair desta frase. A frase da mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando orientou os serventes naquela ocasião a fazer. Das orientações na qual ela disse e que deveríamos trazer até os dias de hoje: Fazei tudo quanto ele vos disser. Em algumas versões, enquanto ele lhe mandar. Mas para discorrer aqui, vamos entender um pouco mais o que está acontecendo. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, João é um dos evangelhos ímpar no meio da Bíblia. Diferencia dos demais evangelhos por conta do seguinte: porque ele narra momentos do ministério do Senhor, que foi propagado no início em Judeia e em Jerusalém. É diferente dos demais evangelhos, porque o evangelho de Mateus, ele apresenta o nosso Senhor como rei. O evangelho de Marcos apresenta o nosso Senhor como um servo. O evangelho de Lucas, ele vem com todas as descrições dos demais evangelhos, mas apresenta o nosso Senhor como um ser humano, um homem que falha, que sangra e que também chora. Aqui, o evangelista, o apóstolo João, ele vem nos mostrar o nosso Senhor, apresentar diferente dos demais, apresentar Jesus como Filho de Deus, o Cristo. Se você quer se aprofundar um pouco mais neste recinto dessa história, eu aconselho a fazer a matrícula com o irmão William, o nosso pastor, o pastor José Antônio, no ETAD, que você vai estar aprendendo cada vez mais. Mas seguimos aqui. João, no seu capítulo 1, ele discorre a falar o verbo, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por conta dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O apóstolo João nos mostra a divindade do Senhor, tanto quanto vemos também no capítulo 1, no verso que discorre, em especial no verso 29, onde narra-se o encontro de João Batista, o que batiza, o encontro de João com Jesus. E Jesus vendo João à beira do Mar Jordão, pregando, batizando, pregando o arrependimento daquele povo judeu e batizando nas águas, ele sente a presença de Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na minha versão, que remove o pecado do mundo. Ali, vocês conhecem a história,
o nosso Senhor se aproxima, e ele, discorrendo a história também, explica para todos aqueles que ali estavam: este é o Cordeiro de Deus, este é aquele a quem eu estava falando a vocês, que não sou nem digno de amarrar as suas alpacas. Ele é aquele que viria após mim, e poderoso para salvar. Todos aqueles que estavam ali a observar, ficou atento, e eu chamo a sua atenção para você entender, e observar, e ficar comigo nessa história. Todos ficam atentos a ouvir as mensagens que João estava ali a pronunciar. Quando o Senhor desce e se aproxima a João Batista, ele pede para ser batizado nas águas. João diz: capaz, deixa eu simplificar aqui na nossa linguagem. Capaz, meu Senhor, eu deveria ser batizado por ti. O Senhor replica a ele e fala: deixa como está. Ali haria um segredo. Quando todas as vezes que João pregava e alguém se arrependia, o próprio Senhor o recebia, porque Batista o batizava. Naquele momento, quando João iria batizar o próprio Senhor, o Senhor desce as águas, e quando ele ressurge, o Espírito Santo de Deus aparece numa forma corpórea de uma pomba, e vai sobre ele, e a voz aparece: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Daquele momento em diante, pastor Alex, todos e até nós estamos sendo batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Quando todos aqueles vivenciaram esta maravilha, esta que seria uma das maravilhas que estamos vivendo até os dias de hoje, alguns ficaram ao derredor. Eu creio que o Senhor batizou nas águas, saiu das águas e ficou ali um pouco com aquele pessoal, a ministrar, a ensinar. E João mais uma vez diz, lá no verso 30, este é aquele que eu falei a vocês, que viria um homem, que seria a primazia, o primeiro, que era antes de tudo, existia antes de mim. Eu não conhecia e vocês também não. Hoje conheceis aquele que é o Cordeiro de Deus. A Bíblia nos fala que 2 dos seus discípulos, 2 dos seus seguidores, inquieta e queima o coração e começa a seguir o Senhor. O Senhor inquieto vira para eles e fala: o que vocês querem? O que querem vocês? Esses 2 discípulos viram para o Senhor e falam: queremos saber onde o Senhor vive, onde o Senhor mora, queremos ir com o Senhor. A Bíblia nos relata o nome de um, que seria André. O outro, ficamos na imaginação, e eu creio que pode ter sido João. João, o discípulo amado. Talvez não seja, mas eu quero acreditar que seja. Eles são os primeiros discípulos do Senhor. Começa a seguir ao Senhor, e o Senhor vai mostrando e ensinando a ele. Durante esta peregrinação, André para e vai chamar Pedro. Chamar Pedro, até então conhecido somente com Simão. Fala para Pedro: Pedro, encontramos o Messias, encontramos o Mestre. Pedro vai, e antes dele se aproximar e falar alguma coisa, a Bíblia diz que o Senhor diz: Simão, Simão, filho de Jonas, não será mais assim, será chamado de Cefas, rocha, pedra. Siga. Seguiram, e creio eu que João fez a mesma coisa, foi atrás de chamar o seu irmão
que eu quero aqui acreditar que seja também Tiago. E eles começam essa peregrinação. O Senhor diz e levanta: preciso ir a Galileia. Vou a Galileia, e durante esse percurso encontra Felipe. Felipe, quando encontra o Senhor, ele simplesmente segue, porque o Senhor só faz um chamado. E aqui tem o segredo, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem que fazer às nossas vidas e queremos que aconteça. Devemos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Felipe foi assim. Quando viu o Senhor enxergou o Felipe, ele virou para Felipe e disse: siga-me. E Felipe seguiu. Felipe, a Bíblia nos relata que Felipe morava na região de Betsaida, que seria a cidade natal de Pedro e André. Ele ali para também e vai buscar mais um. Olha aí a questão onde já mostra o grupo familiar, pastor José Antônio. Quando a gente está envolvido no mesmo propósito, a gente sempre busca mais um. Felipe foi e buscou mais um. Buscou aquele que poucos às vezes conhecem, mas a Bíblia nos mostra. Foi atrás de Natanael. Natanael foi lá atrás dele e Felipe diz a ele: Natanael, encontramos aquele a quem Moisés escreveu na Torá. Encontramos aquele em que os profetas falavam e profetizavam. É ele, o Messias. Ele está aqui. E ele vai e diz: da onde veio? Jesus de Nazaré. Natanael diz, a Bíblia nos relata: há alguma coisa boa vinda de Nazaré? Creio que Felipe deve ter falado a mesma coisa que o Senhor disse a André e a João: vende e vê. Natanael começa a peregrinar e ir aproximar do Senhor. Mas Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus, ao vê-lo, diz: eis o israelita, um verdadeiro israelita, a quem não há dolo, a quem não há engano. Natanael, inquieto, a Bíblia nos diz que ele retruca e diz: da onde você me conhece? Quem é você? O Senhor, para quebrar as amarras de Natanael, diz a ele: Natanael, eu te vi abaixo daquela figueira. Eu te vi ali quando você reclamava e chorava, dizendo que ninguém o via. Quero aqui imaginar que aquele era um local de entrega, um local onde Natanael iria reclamar e lutar com Deus, murmurar e falar das coisas que não aconteciam em sua vida, dobrar os seus joelhos por muitas vezes e dizer: o Senhor não está me vendo, ó Deus, as coisas não estão dando certo, as coisas não estão fluindo e o Senhor não está me vendo aqui. Eu sou um servo fiel, eu sou aquele que busca a tua presença e nada acontece. Mas aí o Senhor diz a Natanael: eu te vi naquela figueira, quando todos achavam que não tinha mais jeito, mas eu te vi chorando e guardando as suas lágrimas, para hoje você entender que quem está na sua frente é aquele que te vê no secreto. Depois desse encontro de Natanael com o Senhor, aqui nós já podemos contar, já tem os seus primeiros discípulos, André, João,
Tiago, Felipe, Natanael. Está ali, todos eles ali envoltos. Todos eles ali, e aí o Senhor sai. A Bíblia nos relata, no capítulo 2, o seguinte: que no terceiro dia, Maria vai a um casamento, às bodas, em Caná da Galileia. A Bíblia nos relata que Jesus e os seus discípulos são convidados a esta festividade. Mal sabiam eles que algo sobrenatural poderia acontecer na vida deles ali. O Senhor vai e prepara naquela cidade um local que historiadores dizem que ficava em torno de 30 a 60 quilômetros de Nazaré. Um vilarejo, uma pequena cidade, um pequeno vilarejo, onde todos estavam ali reunidos para as bodas, para um casamento. E todo o casamento judaico era rodeado de bebidas, de comidas e muita comunhão. Os nossos casamentos de hoje provavelmente dura em torno de 2, 3, 4 horas. Vai depender dos ânimos do anfitrião e também da alimentação que está sendo oferecida. Mas o casamento judaico era no mínimo entre 7 a 14 dias. A Bíblia não nos relata em quantos dias estava acontecendo aquele casamento quando começou a faltar o vinho. Mas, creio eu, que provavelmente já tinha passado em torno de uns 3 a 4 dias, com muita alegria, com muitas festividades, todos ali envoltos naquele lugar, se entrelaçando e gostando daquele. Diz a ele, perdão, o vinho acabou. Aqui, aqueles que já leram essa passagem, vai perceber que o Senhor vira para Maria, sua mãe, e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Para muitos vai soar como tom de arrogância. Para mim, que li a primeira vez, também senti isso. Mas, se formos analisar, não vemos Maria entristecida em nenhum momento na passagem, emburrada ou parada num canto depois desta afirmação. Ela sai rejubilando e sabendo que a providência ia acontecer, e só vira para os serviçais: fazei tudo, ou façam tudo, quanto ele vos mandar. Ela entendia que aquela hora não era o filho dela falando com ela. Ela sabia que não era o filho dela que estava respondendo ela. Ela tinha a certeza que quando ele disse mulher, era o próprio Deus falando com ela. E ela entendeu que a providência estava a caminho. E só orientou todos eles ali a fazer tudo quanto ele vos mandar. E aí, pergunto a você uma pergunta que me fiz durante toda a semana: e nós estamos fazendo tudo quanto o Senhor mandou nos fazer? Você está fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer?
Você está evangelizando, você está pregando, você está adorando, você está trazendo alguém para a casa do Senhor? Ou você está sendo egoísta? Fui salvo e salvo irei. O Senhor até na morte mostrou o exemplo, nos deu o exemplo. Ele levou mais um que se arrependeu. O ladrão que estava do seu lado pediu por misericórdia, que iria à salvação, e o Senhor o salvou. E nós, quando o Senhor morreu e ressuscitou, um dos seus mandamentos e orientação é: ide, pregai o evangelho, anunciai. E aí? Fazei tudo quanto vos disser. O segredo dos primeiros discípulos foi obedecer. Quando eles viram que o Senhor transformara a água em vinho, eles entenderam, porque 2 deles só ouviram falar e não presenciaram a maravilha do batismo e a voz do Senhor confirmando o Messias. Mas os outros queriam a evidência. A Bíblia não nos mostra que quando o Senhor avisa, fala, orienta os serviçais: pegai as botijas e enchais delas todas de águas até a tampa. E assim eles fizeram, sem ao menos entender o que iria acontecer. Não sabemos também da onde eles buscaram a água. Era um virarejozinho. Provavelmente tinha um poço, e que eles às vezes saíram, pegaram aquelas botijas, aqueles vasos, e foram lá e encheram e trouxeram ao Senhor. Depois a Bíblia nos fala que após ser cheio, ele tira e pede para tirar uma parte e levar ao mestre-sala. O vinho ainda não tinha sido transformado. Só foi transformado quando o serviçal colocou no copo do mestre-sala. Porque a Bíblia nos diz que o mestre, ao beber o vinho feito, a água feito vinho, não sabia de onde vinha a procedência, mas os serviçais sim. E durante aquele momento, todos eles ficam esperando. O mestre-sala pega e fala: sim, eu quero imaginar como estivesse aqui nesse salão. Chama o pai do noivo, chama o noivo aqui. Creio eu que deve ter acontecido, pastor Alex, uma tensão naquele momento, porque estava vindo uma nova safra, um novo vinho. Até aqueles que estavam ali estavam querendo saber, porque o aval era dele. E não é à toa que o próprio Senhor manda: leva primeiro para o mestre-sala. E ele diz: todos, em todas as festas, primeiro serve o vinho bom. E depois que todos já estão bebendo ou alegres, vem com o inferior. E olha o segredo: o mestre não fala mais vinho bom, mas vocês aqui são diferentes. Deixou o melhor, não foi o bom, o melhor para o final. Deus, quando entra na nossa vida e quando é convidado em nossa vida, o que era bom pode se tornar melhor.
o que você acha que é bom em sua vida, se você deixar Cristo tocar e mudar a sua história, pode se tornar melhor. O Senhor pode mudar a minha história e a sua história, mas devemos deixar o Senhor transformar a nossa vida e fazer tudo quanto Ele nos mandar. Você está preparado? Será que estamos preparados para isso? Será que nós não vemos somente na casa do Senhor para ver um alvoroço acontecer e depois sair depois daquelas portas e não fazer o que o Senhor pediu para que fazemos? Será que verdadeiramente estamos preparados para fazer aquilo que o Senhor nos manda? Ou vamos desistir pelas dificuldades que vão encontrar no caminho, pela dificuldade que às vezes você encontra no seu lar, pela dificuldade às vezes que você encontra no seu serviço? Você irá desistir ou irá apresentar a sua demanda àquele que pode todas as coisas? Maria fez assim. Foi atrás daquele que pode mudar. Quando o Senhor morreu por mim e por você, o véu foi rasgado para que eu e você tivesse livre acesso a ir ao Senhor sem interlocuções, sem barreiras, para poder ouvir a voz do Senhor e fazer o que Ele manda. Que você possa entender e ouvir a voz do Senhor e fazer o que Ele vai mandar. Coloque sobre os seus pés. Ministério de louvor. Quando o Senhor fez a movimentação e moldou a trajetória daquele lugar, transformou a água em vinho, porque na cultura judaica, o vinho nas celebrações representava a alegria, e naquele momento, o Senhor, como eu disse, estava transformando algo que era bom em algo que era melhor. O Senhor estava trazendo aqueles que estavam angustiados, trazendo aqueles que poderiam se entristecer, para uma alegria que poderia não ter mais fim, demonstrando naquele casamento, que poderia iniciar já começando no seu quarto dia, creio eu, num desastre, mas que poderia ser e foi abençoado através da transformação da água em vinho. Meus irmãos, somente aqueles que querem ser transformados, ou que querem que o Senhor toque, molda algo dentro da sua vida, para vivenciar este ano que é denominado o ano da prosperidade. Só existe prosperidade se você tiver Cristo em primeiro lugar. A prosperidade financeira e principalmente a mais importante, é espiritual. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, os seus filhos aqui nesta noite, ó Pai, ouviram a Tua palavra, e como o Senhor falou comigo, falou com a Tua igreja, que deveríamos nos posicionar e ouvir a voz do Senhor, o chamado do Senhor, e fazer tudo quanto Ele nos mandar.
Os seus filhos vieram aqui nesta noite, e eu lhe peço, através da tua misericórdia, que o Senhor cubra os seus filhos com a tua graça, cubra os teus filhos com a tua alegria, a alegria que o Senhor demonstrou, ó Pai, nesta festividades, nas bodas de Canaã, Senhor. Naquele pequeno vilarejo, o Senhor trouxe a alegria mais uma vez. Nesta noite, às vezes tem pessoas que não sentem mais a alegria, mas que através do teu poder transformador, através, Senhor meu Deus, da tua unção, da tua misericórdia, do teu Espírito Santo, irá mais uma vez ver a alegria regozijar na vida dos seus filhos. Em o nome de Jesus oramos, em o nome de Jesus agradecemos. Amém, amém.